Uma das mais importantes linhas de defesa contra a Rússia no norte da Europa é o Mar Báltico e os territórios escandinavos. Uma das principais componentes da estratégia de defesa da União Europeia é atualmente a entrega segura de ajuda militar à Ucrânia. No entanto, a Rússia continua a representar uma ameaça para a Europa, não apenas no campo de batalha, mas também em termos de logística. A União Europeia está seriamente ameaçada pela sabotagem no Mar Báltico, por ataques a cabos de fibra ótica e pela mobilidade da marinha russa na região. Para criar uma ligação mais segura à Europa, os países nórdicos da Finlândia, Suécia e Noruega estão envolvidos num grande projeto logístico nesta região. Ao construir pontes, caminhos de ferro e linhas rodoviárias através do Mar Báltico, a administração de Helsínquia espera estabelecer um caminho direto para a Europa. No entanto, será este projeto realmente exequível? De que forma pode a estratégia da Finlândia diminuir o domínio da Rússia sobre os países bálticos? E será que os fornecimentos militares à Ucrânia podem ser entregues mais rapidamente e em segurança graças a estas rotas alternativas? Vamos agora examinar mais de perto se isto é viável e em que direção poderão ir as ligações entre a Europa e a Noruega. As ramificações destas rotas logísticas partilhadas para a Rússia serão também examinadas em pormenor. Para se manter atualizado com o nosso material, não se esqueça de subscrever o nosso canal, ativar as notificações e gostar das nossas publicações. Agora vamos começar. Atualmente, as melhores zonas de bloqueio da Rússia são os territórios escandinavos e os bálticos. O poder escandinavo é crucial, particularmente à luz das tentativas da União Europeia de travar a Rússia sem a ajuda americana. A Finlândia, a Suécia e a Noruega são fornecedores importantes para os bálticos e, subsequentemente, para a Europa. Uma componente crucial para a Europa é o fornecimento rápido e seguro de assistência militar à Ucrânia a partir da região nórdica. Isto deve-se ao facto de a União Europeia estar mais preocupada com riscos, como as despesas logísticas e a sabotagem russa nas rotas de ligação, do que as nações bálticas e escandinavas. Por exemplo, a Noruega acaba de declarar que vai utilizar um enorme fundo de riqueza de 1,7 bilhões de dólares para ir à Ucrânia e prestar assistência militar através deste orçamento. No maior pacote de ajuda militar até a data, o governo sueco disse que vai dar à Ucrânia 13,5 mil milhões de coroas, ou cerca de 1,23 mil milhões de dólares americanos, em dinheiro e equipamento. Para além de enviar 1.500 mísseis antitanque Tual e 284 armas antitanque, a administração de Estocolmo disse que iria aumentar para 32 o número de barcos de combate Stridsbot 90, fornecidos a partir das reservas das Forças Armadas suecas. A Finlândia anunciou mais de 200 milhões de dólares em ajuda militar. A Finlândia enviou à Ucrânia a sua Västetna Ronda de ajuda militar. Como é que todo este armamento, munições, mísseis, veículos blindados, tanques de guerra e ajuda militar podem chegar à Ucrânia? Haverá formas práticas, econômicas e fiáveis de a Ucrânia receber esta assistência militar dos países escandinavos? Para além disso, quão distantes estão estas rotas alternativas de uma potencial sabotagem russa? Como é do vosso conhecimento, a Marinha Russa e a Frota Sombra têm capacidade para observar de perto e interferir nas operações logísticas dos países nórdicos, enquanto estes atravessam o Báltico para chegar à Europa. A Rússia pode mesmo aceder e danificar os cabos submarinos de fibra ótica nos países bálticos, o que é extremamente terrível para a União Europeia. Normalmente, a logística da Escandinávia para a UE também pode ser afetada pela Rússia. Atualmente, as potências nórdicas começaram a abordar esta questão crucial e fizeram progressos significativos no sentido de uma via de conectividade partilhada com a Europa.
A Finlândia liderou o caminho neste domínio, ao apresentar planos surpreendentes para ligar os países nórdicos à Europa. O governo de Helsínquia tem feito manchetes. Estas iniciativas podem ter mais influência sobre o presidente russo Vladimir Putin do que as armas nucleares. Isto deve-se ao fato de os projetos finlandeses procurarem reforçar significativamente as relações econômicas entre os dois países, para além de ligarem a Escandinávia à Europa, a fim de prestar assistência militar à Ucrânia. A Finlândia está a estudar formas de se ligar à Europa por via ferroviária e rodoviária, bem como através da construção de uma ponte sobre o Mar Báltico. Ao construir uma nova linha que atravesse o Mar Báltico até os seus vizinhos, a Suécia e a Estônia, este projeto poderá consolidar ainda mais os laços da Finlândia com a Europa. Uma linha Helsínquia-Tallinn serviria muito provavelmente como ligação à Estônia. A Confederação da Indústria Finlandesa está a debater a via sueca. À luz das crescentes tensões geopolíticas e das intenções da UE de unir o continente, um novo documento publicado pela Confederação da Indústria Finlandesa sugere a construção de uma ponte ou de um túnel entre a Suécia e a Finlândia. A Finlândia deve proteger o transporte marítimo no Mar Báltico, estabelecendo simultaneamente novas rotas logísticas e ligações seguras à Europa, segundo Tina Arpasalo, conselheira principal para as políticas de transportes e infraestruturas. De acordo com Arpasalo, serão necessárias rotas alternativas se o Mar Báltico sofrer alguma tensão. Para melhorar a conectividade da Finlândia com o resto da Europa através do Mar Báltico, o grupo de pressão pretende que o governo dê início a um estudo que incida sobre 3 opções de ligações fixas. Entre as 3 rotas sugeridas estão um túnel subaquático entre Helsínquia e Tallinn e um túnel ou ponte que ligue Helsínquia a Estocolmo via Turku e as Ilhas Åland. Uma potencial ligação entre Helsínquia e Estocolmo poderia também ligar-se a Copenhaga através da ponte de Öresund. Com um recorde de 7,5 milhões de passageiros nas estações de portagem em 2024, o que antes era considerado um plano irrealista é agora visto como um sucesso. A ponte, que liga Copenhaga e Malmö, é um canal essencial que liga a Suécia ao resto da Europa. Após mais de um século de negociações, a ponte foi celebrada com grande alarido quando foi inaugurada em 2000. Desde então, revolucionou o comércio e as viagens entre a Suécia e a Dinamarca, estabelecendo um padrão para as próximas grandes iniciativas nórdicas em matéria de infraestruturas. A ponte rendeu 215 milhões de euros em 2024, com uma média de mais de 20 mil travessias de automóveis por dia. A situação mudou significativamente do ponto de vista geopolítico, o que deu ao debate uma nova perspectiva. Assim, a parte finlandesa está a insistir mais. A dinâmica de todas estas rotas poderia agora ser recriada pelo plano da Finlândia de se ligar à Europa através da Suécia e da Estônia. A rota entre Copenhaga, a capital da Dinamarca, e Malmö pode tornar-se mais significativa devido às ligações entre a Finlândia e a Suécia e a Estônia. A espiral da nação báltica com a Europa pode ser reforçada por todas estas rotas de ligação, o que também tornaria suas redes logísticas mais robustas contra a Rússia. Os especialistas avisam que um projeto de infraestruturas que envolva várias nações será difícil e exigirá um longo processo de investigação. Um projeto que atravessasse Åland, da Suécia à Finlândia, seria provavelmente muito mais difícil do que a ponte de Öresund, que na verdade é muito simples. A ligação sugerida, de acordo com os investigadores, é viável e alteraria fundamentalmente a economia dos transportes nos países nórdicos, particularmente entre a Suécia e a Finlândia.
Voltando aos objetivos políticos mais gerais de maior colaboração entre as nações, seria sem dúvida apreciada. Este enorme projeto poderia pôr em risco as intenções da Rússia de chegar aos países bálticos e alterar fundamentalmente a geografia econômica do sul da Finlândia e da Suécia. Também é verdade que poderia haver um maior transporte ferroviário e rodoviário para o continente europeu através da Dinamarca e da Alemanha, pelo que é necessário analisar a capacidade de transporte da Suécia. O governo finlandês poderia lançar um apelo urgente à ação para modelar as infraestruturas e as iniciativas de desenvolvimento para o resto da Europa. O governo de Helsínquia deveria tomar medidas para limitar ainda mais os riscos, sobretudo tendo em conta que a ameaça russa está tão próxima da Europa e, depois, dos países nórdicos. Quando o túnel de Fehmarnbelt, uma ligação ferroviária e rodoviária de 18 quilômetros entre a Dinamarca e a Alemanha, estiver concluído em 2029, reduzirá o tempo de viagem em 2 horas de comboio e em mais de 1 hora de estrada. A Finlândia já pode começar a construir as rotas Helsínquia-Tallinn e Helsínquia-Estocolmo com esta proposta em mente. Outros projetos que deverão estar concluídos até 2030 incluem a linha da Bótnia do Norte e o Rail Baltica, que construirá uma via férrea dupla eletrificada entre as cidades suecas de Umeå e Luleå e fornecerá tráfego ferroviário de alta velocidade a Varsóvia através dos estados bálticos. O governo finlandês reservou 200 mil euros para estudos de viabilidade de uma ligação entre Umeå e Vaasa em 2024, na região de Kvarken, ao longo do Golfo de Bótnia, segundo a emissora pública finlandesa Yle. Este ano, a Agência Finlandesa de Infraestruturas de Transportes deverá publicar um relatório sobre a viabilidade desta ligação. Naturalmente, esta relação fixa pode ter alguns efeitos econômicos em ambas as áreas, mas, até agora, por exemplo, o impacto econômico nacional na Finlândia parece ser bastante mínimo. Isto deve-se ao elevado nível de eficiência do atual sistema de transporte marítimo. De acordo com os especialistas, a Finlândia depende fortemente das exportações e, como quase todas as suas exportações passam pelo Mar Báltico, tem um grave déficit de infraestruturas de transporte. Tendo em conta todos estes fatos e números, a implementação pela Finlândia de tais iniciativas de encaminhamento logístico seria extremamente importante para os países bálticos e para a geografia nórdica mais robusta, bem como para a Europa em geral. Além disso, como já discutimos, os projetos prospectivos da Finlândia desafiarão claramente a hegemonia da Rússia nas regiões do Báltico e da Escandinávia. A longo prazo, a Rússia irá provavelmente manter a sua expansão militar no Ártico e no Mar Báltico. Os dois teatros são cada vez mais vistos como áreas adjacentes pelos planeadores e pensadores militares russos, desde que a Finlândia e a Suécia aderiram à OTAN. Quando os Estados-membros da OTAN se confrontam com as atividades agressivas da Rússia no Mar Báltico e no Ártico, têm de estar preparados para uma série de respostas militares em constante expansão. O objetivo específico destas reações é forçar os membros da OTAN a alterar a sua política em relação à Rússia, dissuadindo-os e desestabilizando-os. Ao aproximar a Suécia, a Estônia e a Dinamarca da linha da frente, a ligação logística partilhada da Finlândia ajudaria até a nivelar o campo de ação da Rússia no Báltico. Na realidade, a OTAN há muito que reconheceu que o poder nórdico beneficiaria a aliança militar global de formas únicas. Estes benefícios melhoraram de forma louvável a posição da OTAN face à Rússia, em resultado da admissão. A geografia organizacional tornou-se mais simples com a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. A Rússia tinha agora de enfrentar todos os membros da OTAN no Ártico e na região do Mar Báltico.
Há 7 membros da OTAN no Ártico e 8 nos países bálticos que rodeiam a Rússia. A Rússia, que está rodeada de países da NATO, desencadeou esta evolução indesejável em 2022 ao lançar uma invasão ilegal da Ucrânia e ao prosseguir políticas hostis contra alguns dos seus vizinhos, nomeadamente a Finlândia e a Suécia. Alguns dos mais fortes opositores da Rússia e alguns dos mais fervorosos apoiantes da Ucrânia encontram-se na região do Mar Báltico e no Círculo Ártico dos países membros da NATO, que consiste em 12 estados distintos, incluindo o Reino da Dinamarca, a Suécia e a Finlândia. Estas duas regiões têm vindo a ganhar uma proeminência crescente no discurso público russo devido a esta circunstância. Em termos simples, a Rússia tentará influenciar e inverter uma grande lista de decisões e preferências políticas, tanto no seio dos 12 países membros da NATO como entre eles. Numa ação altamente simbólica, o presidente russo Vladimir Putin reintegrou o distrito militar de Leningrado em fevereiro de 2024. Algumas das operações militares soviéticas mais controversas tiveram lugar nesta área, nomeadamente a invasão e ocupação da Estônia, Letônia e Lituânia independentes, bem como a Guerra de Inverno contra a Finlândia. A ambição política de capitalizar as suas numerosas conotações de conflito foi um fator importante para a sua ressurreição. Outro objetivo era assinalar uma abordagem mais concentrada na orientação estratégica do Noroeste, abrangendo a Suécia, a Finlândia e o Ártico. Há comparativamente pouca orientação oficial disponível para os especialistas, porque apenas 2 das principais doutrinas que sustentam a estratégia da Rússia na região do Mar Báltico e no Ártico foram atualizadas desde a invasão em grande escala da Ucrânia. Mas, em julho de 2022, Putin aprovou uma doutrina naval revista e, em março de 2023, assinou uma doutrina de política externa revista. De acordo com a doutrina naval, a Rússia deve melhorar o seu sistema de bases e aumentar a capacidade de combate da Frota do Norte, porque os Estados Unidos e os seus aliados se opuseram à adoção pela Rússia de uma política externa e interna independente. De acordo com a teoria da política externa, a Rússia deve restringir as oportunidades de exercício dos seus direitos soberanos e contrariar as tentativas dos governos hostis de militarizar o Ártico. As nações não árticas que têm uma posição positiva em relação à Rússia são também encorajadas a juntar-se à Rússia no Ártico pela teoria da política externa. Como a China procura expandir a sua influência no Ártico, isto é visto como um compromisso. Na Rússia, existe um discurso mais hostil e alarmista, tanto no sector acadêmico como no dos comentadores. O governo do Kremlin tornou claro para o povo russo que os acontecimentos recentes, especificamente a admissão da Finlândia e da Suécia na OTAN, são intoleráveis e devem ser enfrentados, incluindo militarmente, pelos militares russos. Disse frequentemente que tanto os alargamentos da OTAN como outras ações anti-russas, bem como as dos 12 países membros da OTAN do Mar Báltico e do Ártico, agindo isoladamente ou em conjunto, perturbaram o equilíbrio militar, até agora algo delicado. Segundo os relatos, as ações incluem uma mistura de operações militares combinadas e convencionais, destinadas a minar ainda mais a influência da Rússia em ambos os cenários. A opinião pública russa está a ser influenciada para acreditar que os militares russos irão abordar esta questão imediatamente e de forma muito mais agressiva quando o conflito na Ucrânia terminar. A Rússia encara a afirmação de que os membros da NATO estão a empregar uma variedade de táticas contra ela como justificação para utilizar métodos não tradicionais. Desde o início da guerra, o Kremlin já utilizou esta tática. Os materiais acessíveis ao público carecem desta componente crucial da perspectiva dos militares russos
sobre a região do Mar Báltico e o Ártico. Nos bastidores, a administração Putin está a supervisionar este esforço. A administração russa estará a pensar em utilizar as chamadas ferramentas híbridas, que abrangem os domínios físico, cibernético e cognitivo para atingir uma variedade de objetivos. Devido ao impacto cumulativo destas ações, os chefes de Estado dos países membros da NATO declararam que janeiro de 2025 já não é tempo de paz, mesmo que não se imaginem em guerra. Embora exista uma grande quantidade de literatura russa sobre a guerra híbrida, esta pode ser resumida como o estabelecimento de um estado de caos controlado. Quando tentam infligir uma desordem controlada a outros estados do Mar Báltico ou do Ártico, os planeadores militares têm uma infinidade de opções, graças à fusão extrema de capacidades estatais, controladas e privadas, militares e civis, cinéticas e não cinéticas da Rússia. Estes últimos governos estão sobretudo preocupados em salvaguardar os oleodutos e cabos que se encontram debaixo do oceano. Em 14 de janeiro de 2025, a NATO anunciou a criação de uma Sentinela do Báltico, que incluirá navios de superfície e aviões de patrulha marítima, para vigiar e salvaguardar estas infraestruturas vitais. Este projeto da NATO serviu tanto de dissuasão como de defesa contra a Rússia. Dada a abundância de vectores de assalto híbridos na região do Mar Báltico e no Ártico, bem como a abordagem bem estabelecida e abrangente da Rússia à utilização de meios híbridos, é razoável assumir que a Rússia continuará a operar desta forma. É importante que os membros da OTAN compreendam que isto não afeta apenas o ambiente marítimo, mas também os domínios terrestre, aéreo, cibernético e mesmo de informação. Normalmente, a Rússia manterá o seu reforço militar na região do Mar Báltico e no Ártico, que são áreas de grande importância militar e simbólica. A NATO teria assim uma vantagem significativa sobre a UE devido aos planos que a Finlândia está a desenvolver para construir uma rota submarina e ligar a Estônia e a Suécia. Os planos da Finlândia para ligar as regiões nórdicas à Europa podem ajudar a erradicar progressivamente estas ameaças russas no Báltico e no Ártico. O domínio da Rússia na região seria minado por estas rotas, o que permitiria às nações escandinavas como a Suécia e a Noruega, bem como a Finlândia, oferecer apoio militar à Ucrânia através de canais mais seguros, de acordo com a doutrina da UE. Agradeço a vossa atenção.